Olá, hoje nosso assunto do Minutos com Deus é sobre inexperiência. Gostaria que você lesse Provérbios, o capítulo 1, dos versículos 20 ao versículo 33. Nosso assunto então, inexperiência. Quem não é inexperiente? Todos nós um dia começamos até adquirir uma certa experiência em vários assuntos, em vários conhecimentos, a termos sabedoria e praticarmos isso. Leva tempo. E o texto de hoje, no versículo 20, ele já nos chama a atenção. A sabedoria clama em alta voz, chama eu e você a prestarmos atenção no que está escrito quanto às instruções da palavra de Deus. O texto segue, ela ergue a sua voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama na porta das cidades, faz o seu discurso, ela chama a nossa atenção quanto à inexperiência de muitos fatos. E precisamos entender que seremos inexperientes em lidar com várias situações. Lidamos com pessoas e às vezes não sabemos o que falar, o que fazer, como responder. E precisamos da sabedoria de Deus. O texto no versículo 22 chama atenção: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Às vezes a gente precisa de um chacoalhão para nos atentarmos que somos inexperientes e precisamos de orientação, precisamos de uma direção, e essa direção provém da palavra de Deus, de pessoas fiéis que poderão nos orientar de acordo com as orientações bíblicas. O texto segue: vocês zombadores, pessoas que vão tirar sarro disso, daquilo, ou até muitas vezes e de forma vergonhosa acharão que na palavra de Deus não obterão as respostas, mas ela contém. O texto 24, os versículos 24 diz: vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Muitas pessoas têm agido assim, de forma inexperiente, rejeitam aquilo que é a orientação bíblica. O versículo 25, visto que desprezaram totalmente o meu conselho, a palavra de Deus chama a nossa atenção. O versículo 29, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. São várias as chamadas de atenção quanto à nossa inexperiência de não atentarmos para a palavra de Deus. O versículo 32, para a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Não sejamos pessoas que não acatem a palavra de Deus, pois ao ler esse texto você observará que clamarão, mas Deus não ouvirá o clamor deles. Então me chamarão, no versículo 28, mas não responderei. Por quê? Porque desprezaram a palavra de Deus. Cuidado para que você, na sua inexperiência, despreze a palavra de Deus, não faça isso. Atente-se aos versículos 23, que diz assim: se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Mas é necessário acatar as orientações bíblicas. Você precisa abrir a tua palavra, a palavra de Deus, e ler. Abra a sua Bíblia. Não deixe de ler, não deixe de passar tempo com ela, aprendendo dela. E você também, ao concluir a sua leitura de Provérbios, capítulo 1, você terminará no versículo 33. Mas quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. É o que eu espero que você esteja vivendo. Todos nós somos inexperientes em muitas coisas, mas a palavra de Deus nos instrui a como obtermos experiência para podermos lidar com muitas dificuldades. Não sei o problema que você tem vivido, mas sei que na palavra de Deus temos a resposta para aprendermos a viver melhor, a lidarmos melhor com as situações difíceis. Busque resposta na palavra de Deus. Ela te orientará. Vou orar por você. Pai bondoso, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque mesmo inexperientes como somos em vários assuntos, em vários fatos, o Senhor tem nos conduzido e nos ensinado. Nos ajude a lidar com as pessoas, nos ajude a lidar com as nossas tarefas,
Nos ajude a lidar com tudo o que temos a fazer. Nos dê sabedoria, Pai. Nos perdoe por negligenciarmos as suas instruções. Nos ajude. Clamo pela vida de cada irmão e irmã que tem nos acompanhado e que o Senhor continue nos abençoando. E oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.